Oitavo vídeo, gente. Olha, esse vídeo é um dos vídeos mais importantes na busca do seu propósito, porque existe alguns procedimentos que ocorrem, que eu vou explicar aqui para você, que você tem que estar totalmente consciente disso. Todo início do vídeo eu sempre friso algo, gente. O propósito não é algo palpável, tá? O propósito não é construir, fazer algo. O propósito é uma sensação que, através dessa sensação de encaixe com o mundo, você vai partir para ações e essas ações vão gerar, né, alguns processos físicos, né, que são palpáveis para você, que vão te trazer um sentimento mais de completude, tá? Lembre-se que o movimento ele é sempre de dentro para fora, o movimento não é de fora para dentro, né? O dia que eu tiver aquilo eu vou estar bem, tá bom? O que a gente vai compreendendo? Você lembra que eu falei sobre as estruturas da vida? Que as nossas estruturas, nós temos 8 estruturas, as estruturas têm que estar equilibradas. Lembra que eu falei sobre o ego, o relacionamento, sobre a nossa família, sobre nossa vocação, que é o nosso trabalho, sobre o nosso financeiro, sobre as nossas crenças. Todas essas estruturas elas têm que estar alinhadas, ok? Quando essas estruturas estão alinhadas, alguma está em desarmonia, o que você tem que começar a fazer para alinhar e tirar essa desarmonização? As perguntas fortalecedoras. Vale sempre lembrar, gente, que o universo ele trabalha como um elástico. Tudo que vai volta. Se você pegar desde as escrituras sagradas, desde diversos estudos, 2000, 2500 anos antes de Cristo, se você estudar as leis herméticas do universo, algo é único, algo é unânime entre todos os estudos, que o que você pede para o universo ele traz, quando você pede com muito coração, com muito amor. Então, que quando você tem muita raiva, ódio, você deseja ódio para a pessoa, o que volta? Volta ódio, gente. Se você deseja muito amor, volta amor. Então, a gente pegando essa composição do universo, dessa lei, né, dessa lei que existe, você há de convir comigo que se eu faço uma pergunta fraca, volta uma resposta fraca. Se eu faço uma pergunta fortalecedora, volta uma resposta fortalecedora, né? Por quê? Porque a gente entra em contato, quando uma pergunta fraca, com o inconsciente coletivo, né? E no inconsciente coletivo tem muitas coisas lá que não levam a lugar nenhum. Agora, dentro das perguntas fortalecedoras, você vai começar a fazer essas perguntas para poder o quê? Equilibrar as estruturas da sua vida. E quando você passa a equilibrar as estruturas da sua vida, você vai te convir comigo que você vai começar a alterar a sua percepção, porque você vai começar a alterar seus circuitos neurais. Se eu estou fazendo uma pergunta fortalecedora e eu tenho uma resposta, eu vou ter uma tendência a criar uma conduta nova de vida. Eu vou ter uma tendência a criar uma nova forma de pensar, sentir e agir. E essa forma de pensar e sentir e agir automaticamente vai fazer com que eu harmonize essas estruturas da vida e comece a fazer o quê? Transcender o quê? O meu ego, né? Porque muitas das nossas ações passadas, né, está ligado a uma identidade que não é nossa. E quando você começa a transcender isso, você vai passar por algo que é muito importante você escutar isso agora. Você vai passar por algo que a gente chama de a noite escura da alma. Já ouviu falar? Se não, você vai saber agora. A noite escura da alma é quando você começa a realmente perder essa identidade que você criou, sabe? Essa estrutura psíquica que você criou, que você acha que é você. E você fala, nossa, mas como é que isso perde? É do dia para a noite? Não. Eu não estou falando que você começa a fazer as perguntas fortalecedoras. Lembra lá do início, que tem um estágio 1, você sai de vítima, depois você sai do estágio de separação, depois você começa a criar mentalmente, mas lembra que as criações mentais não são um propósito, depois você vai para o processo de canalização. Quando você começa a entrar no processo de canalização e você começa a intuir as respostas, aquilo ali começa a aparecer muito dos seus dons, o que você tem que fazer. Se você começa a fazer algo diferente e faz perguntas fortalecedoras, você há de convir comigo que aquelas estruturas daqueles comportamentos antigos vão começar a morrer, né? Vão começar a ir embora. Só que nesse movimento de ir embora, essas perguntas que você fazia do passado, toda a sua identidade passada começa a ir por água abaixo. Você começa a falar assim, caramba, todo final de semana eu fazia isso, eu tratava as pessoas assim, agora eu não estou tratando mais. Por quê? Porque aqueles circuitos neurais que estão ligados no teu cérebro passam a não fazer mais sentido. E por que chama noite escura da alma? Porque biologicamente
O teu cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, aquela estrutura ela é cortada. Porque quando você começa a voltar para a sua essência, a essência ela é tão forte, gente. Ela é tão forte que ela tem capacidade de neutralizar todo o seu comportamento antigo. Francisco, tá soando algo meio doido e meio místico. Não é, gente. Quando você, eu sempre falo, se você acha que é místico, começa a testar em você e daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos você me fala. Quando você começa a entrar na sua essência, lembra disso, você passa a neutralizar aqueles comportamentos que estão ligados ao cérebro da emoção, que é o cérebro límbico. Você não ativa mais aquelas memórias, né? Aquele caminho onde tinha emoções familiarizadas passa a não ter mais e chama noite escura porque os circuitos são cortados e você fica no limbo. Então você fica no limbo, você não sabe mais quem é você. As pessoas ficam perdidas nesse período, mas tudo bem. É como se fosse um estágio probatório, né? É aquele estágio que o teu ser está voltando a emergir e precisou realmente você passar pela essa noite escura. Aliás, muitos dos médicos confundem a noite escura com depressão. Muitos profissionais de saúde, né, pessoas que eu converso, pessoas que a gente até atende, eles sabem disso e a maioria não sabe, né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela está voltada, né, para buscar realmente aquilo que ela quer fazer profissionalmente, buscar para um relacionamento saudável, ela vai ter uma tendência a desmemorizar emoções do passado. Peraí, se você vai sair de um relacionamento tóxico, se você vai para um trabalho saudável, você vai te convir comigo que tem uns caninhos entupidos ali que não deixa aquela percepção que está no fundo da piscina emergir para a superfície. Então esse processo de limpeza dos canos entupidos ali, para a bolinha subir para a superfície, você vai cortar esses sistemas que estão ligados no teu cérebro límbico. Se está cortado no teu cérebro límbico, você vai ficar no escuro mesmo, vai ficar no limbo e não tem problema não, é só por um período, gente. Para que você possa se readaptar novamente com o teu ser, tá? Então não se assuste, essa é uma parte muito importante na descoberta do propósito, que você vai passar pela noite escura da alma. Pode observar que as pessoas geralmente elas encontram muito um significado de vida após uma doença, após um infarto, após uma falência, após uma perda de um ente querido, né? Porque ela passa às vezes por uma noite escura, tá? Lembrando que noite escura também, né? Ela tem a ver com as nossas questões, não são com fatores externos, tá? Tipo, olha, aconteceu um acidente, aconteceu o Covid, eu entrei na noite escura da alma, tal pessoa morreu, eu entrei na noite escura. Não é essa noite escura da alma, tem a ver com as suas buscas, não com as buscas dos outros, nem com fatores externos, tá? E o que você vai começar a fazer? Vou te passar uma super dica, tá? Para você começar a ajudar a transcender esse ego, né? Esse sistema operacional que não é seu. Comece a treinar 3 coisas. Fique 24 horas sem falar eu, meu e minha. Eu, meu e minha. Porque você vai começar a ajudar a desconfigurar um pouco a sua persona, sabe? Eu que fiz, é minha ideia, eu sou o dono. Isso são questões egóicas. Eu sei que não é fácil, é um exercício que às vezes eu faço também. Eu tenho uma certa até dificuldade, né? Apesar de trabalhar constante, mas faça esse exercício. Eu, minha e eu. 24 horas sem falar essas 3 palavras, tá? E amanhã a gente volta pro nono vídeo descobrindo o seu propósito. Descobrindo o seu propósito. Tchau, tchau.